Aleluias. Amém. Alguém fica aí fazendo um sonzinho aí agradável aos nossos ouvidos. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças nessa noite pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Queremos te render graças pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo nesse lugar, alcançando nossos corações de uma maneira diferenciada, e nós vamos sair daqui transformados, melhorados, para continuar avançando em direção a um grande propósito que existe para cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a unção, direção, capacidade para falar tudo aquilo que está no teu coração, transmitir, Pai, para a igreja, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Quero que você abra sua Bíblia lá no livro. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Joel, do profeta Joel. E nós temos de Deus uma palavra aí para a igreja nessa noite. Amém? Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre 7 efeitos do avivamento. Aleluia. 7 efeitos que o avivamento produz nas nossas vidas. Amém? Você está interessado em descobrir? Vamos lá. Você chegou lá em Joel no capítulo 2. Na verdade, em Joel, o profeta, ele dá uma pequena introdução daquilo que nós iríamos a viver nesses tempos de hoje. Lógico que de uma maneira mais melhorada e mais intensa. Ele diz assim, no verso 12 e no verso 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre a questão do avivamento. E muitas pessoas, elas entendem o avivamento como um tempo, algo que vai acontecer, que vai levar as pessoas a se arrependerem, né? Vai levar as pessoas a entenderem que são pecadores, e as pessoas entendem apenas por esse lado, e é um lado verdadeiro, mas existe um outro ponto muito importante, que o avivamento, ele primeiro, para chegar, precisa haver um conserto dentro da igreja. Um conserto dentro da igreja. E Joel, ele começa a falar no capítulo 2, ele fala alguns versículos, e eu destaquei esses 2, mas tem muitos outros versículos. Então ele diz que nós deveríamos, o povo, né, que estava longe do Senhor, deveria se converter. O povo estava afastado do Senhor, com todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. E aí, quando chega lá no verso 28 desse mesmo capítulo, ele diz assim: e acontecerá
depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Amém? Os jovens, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então, o primeiro ponto, para que de fato o avivamento ele comece a brotar de dentro da igreja, é necessário que haja um arrependimento. Arrependimento de obras mortas, arrependimento de coisas que as pessoas têm feito, que têm desagradado ao Senhor. Na verdade, desagradar a Deus, as pessoas acham que é apenas você fazer coisas que talvez a maioria das pessoas faz por aí. Mas quando Deus fala com o seu povo, e aqui Deus estava falando com o povo dele através do profeta, Ele está falando com o povo que já conhece o básico de uma vida cristã, ou de uma vida diante de Deus. E quem precisa se converter, quem precisa se arrepender, aqui que Ele está falando é o povo de Deus. Amém? Para que Deus pudesse derramar o Espírito sobre toda a carne. E nós sabemos que isso veio a se concretizar literalmente lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes. Amém? Você sabia disso? Então, eu coloquei aqui que uma característica importante é que o avivamento vem depois do arrependimento, no contexto igreja, para alcançar e salvar vidas através de pessoas avivadas. Amém? A igreja, quando ela desperta, ela começa a entender que a vida, como está vivendo, ou como tem caminhado, tem sido uma vida distante de Deus, e ela começa a se converter. Ou seja, se converter é você mudar de direção, você muda de rota, você para de fazer aquilo que você estava fazendo e começa a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Na verdade, se nós passássemos a noite aqui falando daquilo que realmente você tem que fazer, você ia dizer assim: tudo isso aí eu já sei. Mas não é o fato de ter um conhecimento teórico das coisas de Deus. Conhecer teoricamente as coisas de Deus não muda a vida das pessoas, porque existem teólogos que nem crentes são, mas que conhecem a Bíblia e conhecem a palavra de Deus, mas não tem nenhuma utilidade para ele, porque ele não pratica essas verdades, ele não crê verdadeiramente nessas verdades. Eles têm o livro da Bíblia como apenas um livro histórico, com um conhecimento muito bom, com muitos ensinamentos legais, mas nós sabemos que isso aqui é o poder de Deus para transformar todo aquele que quiser ser transformado. Então, quando falamos de avivamento, precisamos entender: o avivamento que vai alcançar pessoas é um avivamento que vai começar dentro da igreja, através da mudança das pessoas. As pessoas sendo verdadeiramente cristãos verdadeiros, genuínos, segundo a palavra de Deus, não segundo o curso ou segundo a moda que o mundo dita. Porque na verdade o que tem acontecido na igreja brasileira é o que tem acontecido nas igrejas em outros lugares, na Europa, por exemplo. Então as coisas começam a regredir a partir dos próprios membros da igreja. Deus não deixou de ser poderoso, Deus não deixou de ser um Deus glorioso. As promessas de Deus não caíram por terra.
Aquele Deus que fez o derramamento lá em Pentecostes é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez cair comida do céu, é o mesmo Deus que parou o tempo. Ele não mudou, Ele não perdeu a sua força. E onde que podemos olhar para hoje, para a igreja, e ver isso acontecendo? E não é de admirar que as cadeiras, nós temos mais cadeiras vazias do que cadeiras com pessoas. Isso é uma representação do que a igreja está vivendo hoje. O resultado de uma mudança na igreja passa por cada um de nós que está aqui nessa noite. Se cada um de nós verdadeiramente decidirmos mudar verdadeiramente, vivemos como crentes genuínos, que ama a Deus, que busca a sua palavra, que tem comunhão com o Senhor, tudo isso muda. Aleluia. Na quinta-feira foi ministrado aqui, e na oportunidade o ministro falou sobre Evans Robert, que foi um homem que começou o avivamento lá no país de Gales, que demorou 1 ano e meio mais ou menos, e milhares de pessoas se converteram naquele tempo. Agora, se você tiver o interesse de ir pesquisar sobre a vida de Evan Roberts, você vai ver que ele era apenas um crente da igreja. Ele não era um crente como alguns crentes que existem hoje. Ele, por exemplo, ele era um crente que em 12 anos ele não perdeu um culto. Ele não perdeu um culto. Todas as orações que aconteceram na igreja dele durante todo esse tempo, todas essas orações, ele estava lá. Ele era um crente assíduo, primeiramente. Eu acredito que isso pode ter influenciado em alguma coisa, porque eu não acredito que as coisas aconteçam por um acaso. Eu não acredito que Deus vai chegar assim: vou agora avivar a igreja Zoe, puf, como passe de mágica, ele agora vai derramar o Espírito Santo dele. Não, porque o Espírito Santo dele já foi derramado. A presença dele que fez mudar toda uma geração, aquele mesmo poder de Pentecostes, ele está disponível dentro de cada um de nós. Está disponível, não significa dizer que está sendo usado, mas está disponível. Aleluia. E olha só que coisa interessante. Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 49, eu quero que você chegue lá. Aleluia. Quem chegou, diga glória a Deus. Aleluia. Lucas, no capítulo 24, no verso 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, ou de dunamis. Então, o Senhor, antes de subir para o céu, Ele falou isso aqui para os discípulos. A gente sabe que quando Ele fez essa promessa, na verdade Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, verso 6, que cerca de mais de 500 pessoas viram Jesus, depois que Ele se apresentou para os discípulos, para outras pessoas. Ele se apresentou para pelo menos 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas. E quando a gente vai avançando, e nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, a gente já começa a ver algumas coisas bem interessantes. Eu quero que você vá lá para Atos agora, que nós vamos ficar um pouco de tempo aqui em Atos.
Deus. Então diz assim no capítulo 1 de Atos, no verso 8, que é bem conhecido de todos nós, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus falando, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E aí as pessoas ficaram aguardando a manifestação desses acontecimentos. E aí no 12 ele diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, o povo saiu dali e o povo se reuniu e eles foram orar, para que acontecesse exatamente aquilo que Jesus tinha prometido que iria acontecer, o derramamento do Espírito Santo. E a gente sabe que lá no capítulo 2, eu quero que você chegue lá no capítulo 2, diz assim no verso 1, aleluia: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu como o de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, diga todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então todos foram cheios do Espírito Santo. E um fato muito interessante é que quando aconteceu o Pentecostes, dessas 500 pessoas, que foi o número maior que foi visto com Jesus, apenas 120 pessoas tinham perseverado. Agora veja bem que coisa interessante. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Jerusalém era o lugar mais perigoso para se ficar. Era o lugar onde as pessoas corriam o maior risco. Quem está comigo? Então, mas Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Por que será? A gente não vai saber plenamente, mas eu acredito o seguinte, que existiam alguns propósitos, entre eles um que daqui a pouco a gente vai chegar nele. Mas as coisas de Deus, elas não são coisas que são fáceis. As pessoas buscam no Evangelho uma coisa que o Evangelho de fato não promete, que é facilidade, que é tranquilidade. Se a gente vai ler a Bíblia, a gente não vai ver essas coisas, gente. Você não vai ler a Bíblia e olhar que Pedro, João, no primeiro ano lá de ministério, tinham comprado suas Ferrari, seus carros zero, e estavam passeando, indo para a Europa, tirando foto e tal, e viajavam e faziam. Não, você não vai ver isso, gente. E era uma igreja cheia do Espírito Santo, e era uma igreja que fez a diferença naquela época. Então não eram pessoas vazias, mas eram pessoas cheias, sabe? Pessoas que não tinham muito conhecimento, não eram pessoas que bacharéis, não eram doutores, mas eram pessoas simples,
que foram chamados para uma grande missão. E aí eles têm que aguardar em Jerusalém, onde era mais difícil. Imagina, eles estavam verdadeiramente escondidos até o derramamento de Pentecostes. Amém? Glória a Deus. E aí, no capítulo 2, ele diz: no verso 1, e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, eu estou lendo esse verso na King James Fiel de 1611, e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Todos eles estavam unânimes no mesmo lugar. E isso, primeiramente, me traz algo assim, da importância de uma verdadeira unidade. Eu acredito que o ajuntamento da igreja nunca é com o propósito de que as coisas continuem do mesmo jeito e nada de diferente aconteça. Aleluia. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. De vez em quando eu converso isso com algumas pessoas. A gente, quando junta um grupo pequeno de pessoas, muitas vezes para orar, muitas vezes para adorar, a gente consegue ter uma percepção da unção e da manifestação do poder de Deus maior do que quando a gente está numa grande quantidade de pessoas. Amém? A Bíblia diz que todos eles estavam unânimes, estavam todos unidos no mesmo lugar, eles estavam orando. Lembra que nós lemos lá atrás que eles estavam orando, buscando ao Senhor, e esperando, não de qualquer jeito, que o derramamento do Espírito chegasse, mas eles esperaram orando. Não tem como se esperar avivamento chegar na vida das pessoas se não houver oração primeiramente. Então a oração é o ponto principal. Nenhum avivamento que aconteceu, nem o avivamento da Rua Azusa, lá o avivamento que houve também na Inglaterra, em todo o Reino Unido, que depois chegou lá nos Estados Unidos, nenhum desses avivamentos aconteceu sem primeiro que pelo menos uma pessoa se levantasse em oração. Aleluia. Isso significa dizer que se você não tem vivido uma vida de plenitude com Deus, é um sinal muito, mas muito claro que está faltando oração. Aleluia. Oração. Se eu perguntar aqui quantos gostam de orar, todos, eu acredito, vão levantar a mão. Quantos sabem que é necessário que orar? Todos vão levantar a mão. Mas se a gente fizer uma reunião amanhã, chamar todo mundo para orar, não vem nem 10%. Por que é tão bom orar? Por que é tão importante orar e as pessoas não oram? Eu imagino que uma pessoa que não confia na oração é porque ela confia no braço. Não, eu posso viver, não preciso de oração para viver. Eu não preciso de Deus para viver. Eu não preciso dessa coisa de religião, não preciso. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Então olha só que coisa interessante. O avivamento produz alguns efeitos, mas o avivamento começa com a unidade. Aleluia. O primeiro efeito que o avivamento produz, nós lemos agora há pouco, está lá em Atos, no capítulo 2, no verso 4. O avivamento produz nas pessoas o enchimento do Espírito, de maneira que elas são batizadas no Espírito Santo e falam em novas línguas. Isso aconteceu com um avivamento. Amém? Aleluia. Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode sair daqui hoje falando em outras línguas.
Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o efeito de um avivamento, é que o avivamento leva as pessoas a permanecerem firmes na palavra do Senhor. Pessoas avivadas são pessoas que acreditam plenamente na palavra de Deus. Elas não estão desconfiadas de que Deus pode falhar, ou de que não vai dar certo. Aleluia. Lá em Atos mesmo, capítulo 2, passa uma página da sua Bíblia aí, ou passa o dedo uma ou duas vezes aí no seu smartphone, e diz assim no verso 42: e perseveravam, olha só, como o título da minha tem assim: como viviam os convertidos, aqueles que foram avivados, foram cheios do Espírito Santo. E diz assim que eles perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Então o primeiro ponto é, o segundo efeito é permanecer firme na palavra do Senhor. Os ensinamentos dos apóstolos eram considerados pelas pessoas que nasciam de novo. E aqui a igreja já estava grande, a igreja aqui já tinha mais de 3.000 pessoas. Já não era mais uma igreja pequena. O avivamento, ele tem esse poder explosivo. Glória a Deus. O avivamento que vai... Eu pensava sempre assim, que Deus iria mandar um avivamento, e esse avivamento ia fazer com que as pessoas de repente saísse, procurasse a igreja e fosse lá, né? Ou procurasse algum crente: eu estou avivado, estou sentindo que tem uma coisa diferente, quero que você ore por mim, que eu quero receber Jesus. Não, isso traz primeiramente para dentro da igreja. Aqueles 120 se transformaram em verdadeiras testemunhas do Senhor. Como ele disse: quando eu derramar do meu Espírito, vocês, um dos efeitos também será testemunhar. Vocês irão testemunhar, vocês irão falar, trazendo, para que você entenda bem, vocês vão pregar e evangelizar outras pessoas. Então evangelizar outras pessoas é um efeito de um povo avivado. Amém, glória a Deus. Um povo avivado fala de Jesus, porque é impossível você ser sacudido pela unção de Deus, pela vida e a presença de Deus dentro de você, e você não conseguir falar isso para as pessoas. A gente não consegue reter aquilo que transformou a minha vida, aquilo que me mudou, aquilo que mudou tudo, transformou meu casamento, transformou minha família, transformou tudo na minha vida. Não tem como não falar nessas coisas, é muito forte. Aleluia, glória a Deus. Um outro efeito produzido pelo avivamento é comunhão, koinonia. Nesse mesmo verso que nós acabamos de ler, eles estavam sempre se reunindo. Eles se reuniam, e aí nesse momento de comunhão, tinha um momento de oração, tinha um momento de aprender a palavra, e tinha também um momento de comer. Aleluia. Eu achei muito interessante que na sexta-feira, eu recebi um convite do irmão. Ele tinha convidado mais outros 2 casais para a casa dele, e ele resolveu fazer alguma coisa de repente, essas coisas de repente assim. E aí estávamos nós, interessante, exatamente cumprindo isso aqui, né? Não foi nenhuma coisa premeditada. A gente resolveu se reunir para comer e para conversar. Só que daqui a pouco uma pessoa teve uma direção de cada um falar alguma palavra, trazer uma pequena ministração para a edificação dos 4 casais que estavam lá.
cada um vai falar, né? Aí um falou, aí depois o outro não falou, mas fez uma dinâmica muito legal, que foi o que Deus colocou no coração dele. O outro também falou, e a gente já tinha tido um momento de oração, de louvor, e assim, uma coisa que não foi uma coisa preparada. A gente não foi por esse propósito, a gente foi com o propósito de estar juntos, conversar, comer, bater papo. Mas aí de repente, sabe, eu acredito que quando a gente tem sede de Deus e anda com pessoas que têm sede de Deus, os encontros só podem terminar desse jeito. E isso eu vou dizer uma coisa para vocês: precisamos estar atentos com os nossos encontros, o que eles produzem. Se é somente conversa, se é somente comida, né? Talvez a pessoa diga assim: não, gente, que isso, mas vocês estão querendo espiritualizar tudo, absolutamente tudo, porque nós somos um espírito, e nós temos que espiritualizar as coisas. Os nossos encontros podem ser encontros avivados, os nossos encontros para comer, para conversar, para assistir um filme, para comer um pipoca assistindo um filme, qualquer coisa que seja, pode ser um encontro onde tudo isso vai acontecer, mas onde vai ter um tempo para a gente desfrutar de algo de Deus. Aleluia. Era assim que a igreja vivia, eles se reuniam, e aqui está dizendo, deixando claro, se reunia, e tinha comida, tinha oração. Aleluia. Vamos lá, um outro ponto muito interessante, que o avivamento trouxe para aquele povo, no 43, nesse mesma sequência aí, diz assim: em cada alma havia temor. O avivamento, ele traz temor. Que nós temos visto na igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas dessa, estou falando da igreja, porque eu converso com outras pessoas e eu sei o que está acontecendo por aí. O que está acontecendo é um esfriamento na igreja, porque quando o mundo entra na vida das pessoas, existem algumas pessoas que querem trazer esse mundo para dentro da igreja, através de influência e através de contatos que ela tem com pessoas dentro da igreja. Ninguém que está querendo ir para o lamaçal quer ir sozinho. Se ele puder levar alguém com ele, vai levar também. Fique atento. Fique atento com aquele camarada que é crente e daqui a pouco ele está te chamando para ir para um bar. Talvez a princípio seja só a vontade dele, não a sua. Mas como ficar numa situação dessa sozinho talvez não seja muito bom, aí pinta o convite. Aleluia. E aí o mundo começa a entrar dentro da igreja, as pessoas começam a esfriar, porque quando você não se enche do Espírito Santo, se você não busca Deus, se você não congrega, se você não está perto de crente, com certeza você vai ser uma pessoa fria. E uma pessoa fria, ela está propícia a ser uma pessoa daqui a pouco desviada no mundo, ou desviado dentro da igreja. Sabe, poderíamos ter as cadeiras todas ocupadas e 30% de crentes genuínos. Saulo Estano estava falando comigo, e as igrejas que realmente são igrejas genuínas de Deus, elas são igrejas hoje muito pequenas na Inglaterra. A igreja que ele foi é uma igreja até considerada grande hoje, tem 16 pessoas. Mas existem igrejas lá com muita gente? Existem igrejas com muita gente. Todas essas igrejas são igrejas inclusivas, e todas elas têm atrás do púlpito
uma bandeira LGBT. Todas elas estão cheias. E essas pequenas igrejas, além de serem pequenas, ainda são perseguidas. Algumas vezes o pastor de lá, Jonatas Bragato, ele não pôde fazer o culto numa igreja com 16 pessoas, porque as pessoas foram lá, quebraram vidraça, fizeram alguma coisa, tentaram esculhambar, e ele disse que liga para a polícia não faz absolutamente nada. E as pessoas estão vivendo um evangelho que parece ser um evangelho, um Jesus que é apenas mais um Deus, mas que não é para essas pessoas o único e suficiente Salvador. Toda vez que o secularismo entra na igreja, como tem entrado muito forte na igreja do Brasil, e o liberalismo começa a invadir a igreja ela tem duas opções: ou ela cede para continuar crescendo, ou ela vai ser uma igreja que vai colocar um funil para ver quem passa e quem não passa. O céu foi feito para multidões, mas não é multidões que vai entrar no céu. Não são as multidões. Aleluia. São aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor, temem a Deus, buscam a Deus e se desvia do mal. A Bíblia fala lá da história de um homem chamado Jó, e Deus orgulhosamente, numa conversa com o capeta, falando de Jó, disse: olha, você viu lá meu servo Jó, um homem correto, e diz um homem que se desvia do mal. E o céu é um lugar para quem se desvia do mal. Se você está encarando o mal, encarando o pecado como alguma coisa muito simples, ou uma besteira, isso aqui, gente, que é isso? Você está simplesmente se enganando. Não faça isso. O temor ao Senhor precisa ser restaurado dentro da igreja. A igreja, o crente precisa entender que ele é diferente. Você não tem que ser igual às outras pessoas. As outras pessoas precisam ser iguais a você, mas você tem que ser diferente. Você tem que ser o chato, você tem que ser o santão, sabe? Você tem que ser aquele que todo mundo se irrita com você. Não tem problema. Quem paga a minha conta está lá em cima, está satisfeito. Então, estou preocupado. Esse povo só quer ser crente. É muita espiritualidade para o meu gosto. Então, se você não gosta de muita espiritualidade, o céu não é o seu lugar. Aleluia. Eu não sei se no céu tem churrasco, tem jogo de futebol. Eu acho que não, viu? Praia eu sei que não tem. Então curta logo, curta as praias com sabedoria. Amém? Se desviando do mal. Aleluia. Vamos lá. Um outro ponto da igreja avivada é que é uma igreja generosa. Tá tudo bem, hein? Vocês ouviram? Saiu a palavra generosa? Foi? Pensei que tinha. É uma igreja generosa. Lá no verso 45 diz que eles, no começo, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era um povo generoso.
Aleluia. Aí mais uma vez eu pergunto, será que isso pode ser uma coincidência? Eu sei que ao longo do tempo essas coisas aqui não ficaram, não duraram para sempre, mas no começo eles fizeram isso. Mas olha só, diariamente no verso 46 eles perseveravam, que é um outro ponto muito importante do avivamento. Um povo avivado é um povo que gosta de estar na igreja e também gosta de estar na célula. É mesmo, está aqui na Bíblia, viu? Diariamente perseveravam unânime no templo, partia o pão também em casa, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja era uma igreja que se reunia no templo e se reunia também nas casas. E a Bíblia diz aqui, talvez não fosse necessário usar essa palavra se isso não fosse tão importante para tudo isso que nós estamos falando. Eles diariamente, e não eram 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. A igreja não se reunia na terça, vamos dizer, a igreja toda na quinta e no domingo. Aleluia. Mas eles se reuniam diariamente, louvando a Deus no 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes, olha só, essa parte é importante, o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aí eu pergunto para você, era aqui responsabilidade única dos apóstolos de evangelizar as pessoas? Não. No começo foram 120 pessoas que foram cheias para serem testemunhas, e elas se reuniam constantemente. E essas pessoas, não o trabalho de uma pessoa só, de 2 ou de 3, mas o trabalho de equipe, o trabalho de unidade, o trabalho onde todos têm o mesmo sentido, buscam o mesmo propósito, estão olhando na mesma direção, não estão olhando apenas para coisas suas, ou tentando se esquivar de responsabilidade. Não, todos estavam diariamente louvando o Senhor nas casas, nos templos, e ficavam louvando a Deus. E aí diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo era atraído por esses 120, que aqui já tinha mais 3.000. E diariamente a igreja crescia. Aleluia. Eu não sei qual é o número de pessoas que nós temos aqui, mas eu posso dizer uma coisa a você: se uma pessoa buscou o avivamento, e o avivamento chegou, você imagina 40, 50, 60, 70, 100 pessoas buscando. Se 120 pessoas transformaram toda uma geração, 120 pessoas, eu acredito que nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos, pelo menos, alcançar os nossos familiares, pelo menos alcançar os nossos vizinhos, pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Nós hoje, ainda mais do que essas pessoas, temos tudo disponível que eles tinham, só que nós temos coisas a mais hoje. Nós temos redes sociais, nós temos ferramentas que nós podemos usar para levar Jesus para as pessoas, não apenas para colocar frases feitas, não apenas para você mostrar as suas fotos, como você acordou, como dormiu, como levantou, o que comeu, mas deixa Jesus entrar na tua rede social. Abre espaçozinho para a palavra de Deus. O meu Instagram é de negócios. O que seria seus negócios sem o Senhor?
ou você é autossuficiente demais e não precisa do Senhor. Não esconde a tua fé, não esconde aquilo que mudou a tua vida, não esconde aquilo que traz luz para as pessoas. A Bíblia diz que não se pega um candeeiro e se bota ele debaixo de uma cama. Ele tem que estar no lugar que ilumine todo o ambiente. Então ilumine a sua rede social, seja a luz que aquelas pessoas carentes que estão ali te acompanhando precisa. Seja a testemunha do Senhor. Sabe, você pode falar de tudo da sua vida, falar daquilo que você comeu, de como você dormiu, da viagem que você fez, mas será que o Senhor fez alguma coisa por você? Se Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, eu gostaria tanto de ver histórias das pessoas, elas dizendo: olha gente, hoje eu não vou nem falar do meu produto, eu quero falar de algo que Deus fez comigo. Deus fez algo extraordinário e eu não tenho como não falar disso. Testemunhas. O avivamento leva você a testemunhar. Ah, mas eu não estou testemunhando. Então você precisa ser avivado. Aleluia. Glória a Deus. Oh meu Deus, eu tenho tantos seguidores. Quantos desses foram ganhos para Jesus? Eu fico imaginando que por causa de tudo isso que acontece hoje, né, por causa das redes sociais e tudo, toda a disponibilidade de ferramenta que nós temos hoje, que a cobrança para essa geração vai ser maior do que para outras gerações. Amém? Porque tudo que existe da rede social não foi o diabo que criou, não. O diabo, ele é incapaz de criar as coisas. A sabedoria que o homem tem é a sabedoria que Deus deu ao homem. E essa sabedoria tem feito a nossa vida ficar mais fácil. Tudo ficou mais fácil. Inclusive hoje nós estamos ao vivo. Tem pessoas que estão em casa e estão nos assistindo, ouvindo essa palavra que vocês estão ouvindo aqui. Aleluia. Seremos cobrados, sabe? E vou falar uma coisa para deixar você pensativo. Eu acredito que quanto maior o número de seguidores que uma pessoa tem, maior será a cobrança. A quem muito é dado, é bíblico. Essa foi fresquinho, chegou agora. Quem muito é dado, muito será cobrado. Aleluia. Glória a Deus. Ai meu Deus, vou fazer só uma revisão rápida aqui do que eu falei. Dos efeitos produzidos: falar em novas línguas foi 1. 2, permanecer firme na palavra do Senhor. 3, a comunhão da igreja, né? A comunhão com vários objetivos, não apenas com um objetivo. Temor ao Senhor é o 4. O 5, generosidade. O 6, desejo de estar junto na igreja, na célula. E o 7, ser testemunha do Senhor. E deixarmos de viver egoístas no mundo egoísta. Amém? Existem muitas pessoas que estão precisando pelo menos da sua oração, querido. Sabe, eu sei que Deus vai fazer muitas coisas, e eu tenho uma grande expectativa, né, de um tempo que está chegando, né, que o próprio Deus está já começando a estabelecer as bases. Amém? Deus está começando a colocar fundamentos, e cada vez que eu penso em vir falar aqui alguma coisa, Deus sempre coloca isso no meu coração. Continue falando sobre avivamento, mas a gente não vai ficar apenas falando sobre avivamento. A gente vai começar a se reunir, e isso já tem data marcada. Escute aí, receba no seu coração com muita alegria.
a partir do primeiro sábado do mês que vem, primeiro sábado, me ajuda aí, dia 2, dia 2 de julho, 7 horas da manhã, nós teremos oração aqui na igreja. Sábado, 7 horas da manhã. Mas eu trabalho, dá tempo para você vir orar e trabalhar. Amém? De preferência que você venha em jejum. E vamos orar por avivamento. Vocês estão comigo? Estamos juntos? Verdadeiramente? Eu vou ver vocês aqui sábado, 7 horas da manhã. Quem vai estar aqui sábado, 7 horas da manhã, levanta a mão. Eu não fiz discurso. Pronto, depois disso eu não vou nem falar mais nada, né? Amém, queridos. Sabe, eu tenho orado ao Senhor muito. E eu estou muito tranquilo com a fase e o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos andar por vista, e nós precisamos andar pelo aquilo que nós cremos. Aleluia. Muitos serão surpreendidos, outros também já estão esperando no coração o ribuliço santo que Deus vai fazer a partir de nós. Você será daqui a alguns dias um crente irreconhecível para o que você é hoje. Você diz: meu Deus, eu não acredito que eu mudei tanto. Eu acho realmente que eu não era crente. Aleluia. A primeira característica de um crente mesmo, você vai ver nas pessoas. Você vai perceber que você é crente mesmo quando alguém disser que você é um cara chato, que só fala de Bíblia e de igreja. Fique feliz. Isso é um elogio vindo do céu para você, através dessa pessoa. Você é uma pessoa fanática. Você vê isso em mim, você acha que eu sou mesmo? Acho. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu estou melhorando, Senhor, eu estou melhorando. Mas se você está melhorando, está desse jeito, ainda vai piorar? Só, acho que um pouquinho mais. Amém? Não seja o crente modal. Crente que chega, os caras estão falando de coisas tudo troncha, e eles têm que respeitar a sua chegada. Amém? Para, pessoas, vamos mudar de conversa aí, que o irmão vem ali. Aí a outro diz assim: pense no irmãozinho chato. Ixi, sei não, mano. Esse é o melhor que tem. Eu fico feliz com isso. Amém? Vamos ser crentes chatos para o diabo, mas ser aquele que o Senhor ama. Aleluia. A Bíblia diz que João Batista, quantos acham que João Batista era um cara chato? Eu acho. Porque se eu não fosse crente e ele chegasse para mim e dissesse assim: raça de víboras, eu digo: ai, que miserável. Ele está pensando que é o quê? Aí Jesus disse: olha, está vendo João Batista, nascido de mulher, ninguém é igual a ele. Meu Deus. Se você for no Velho Testamento, se for olhar os profetas que tiveram no Velho Testamento, Elias, Eliseu, e ele pegar João Batista, dizer que nascido de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Amém? Ele era assim mesmo, que é o Evangelho. Mas pessoas assim às vezes acabam sendo decapitado. Mas é melhor ir para o céu sem cabeça do que ir com cabeça para o inferno. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Eu sei que quando houver a ressuscitação, a cabeça dele vai estar no lugar. Quantos creem comigo? Amém? Tem alguém que não recebeu o batismo no Espírito Santo e queria receber hoje? Não fala em línguas e quer receber hoje? Aleluia. Tem alguém doente aí que gostaria de receber oração para a cura? Cura também faz parte do avivamento, viu? Eu não falei porque se eu fosse falar tudo, a gente ia exceder 50 minutos, já foi suficiente. Glória a Deus, todo mundo curado? Todo mundo na célula terça-feira? Amém. Glória a Deus. Gente, tem sido maravilhosa as nossas células, acredite. Não é uma frase feita, não estou falando isso para tentar te motivar. Porque se você for, se você não for, vai ser bênção. Lá na minha célula vai ser bênção. Bom demais. Como é diferente demais. Sabe como Deus tem feito. E Ele vai continuar fazendo. Não é, Everton? Ali, o Everton não perde uma ali. Nasceu de novo um dia desse. Toda a célula está lá, meu irmão. É daquele que vai ser um crente chato. Rapaz, esse camarada um dia desse estava tomando cachaça. Agora só vem falando de Jesus. Né? Esse cara fala mesmo. Eu sei o que é isso, vai fazer por isso. Amém? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Eu queria só saber se tem alguém completando o ano hoje.